E aí pessoal, tudo certo? Gravando aqui esse vídeo para falar um pouco sobre arrays, vetores e matrizes em programação de CLP, em texto estruturado. Então aqui já vou mostrar o template que eu fiz no Dopsoft, apenas para visualizar melhor ali a atribuição dos valores nas minhas arrays tridimensionais aqui no caso. Então aqui eu criei três matrizes, né, MA1, 2 e 3. Então aqui a gente consegue visualizar os índices, né, justamente o I, J e K. Então eu vou colocar apenas duas linhas e duas colunas aqui, por exemplo. Então os índices vão de 0 até 1. Mesma coisa aqui para o K. Bom, para atribuir valores aqui eu vou utilizar então a simulação aqui no ESPSoft. Vou mostrar como que pode ser feito isso. Então, para atribuir mais de uma dimensão ali para a tua array, aqui no ESPSoft especificamente, você precisa fazer a criação dessa DUT, né? Então, você cria esse Data Unit Type aqui, uma structure no caso. E aqui ele já mostra um exemplo, inclusive, né? Então, tenho aqui esse elemento 3, apenas copiar e colar para facilitar. Eu posso dar um nome para ele, que eu vou colocar matriz 3D. Então, vai ser uma array. Eu posso escrever de outra forma aqui, por exemplo, assim. Beleza? Aqui no caso ele está com esses valores 0, 1 e 3, então aqui o meu índice I, por exemplo, iria de 0 até 1, igual está aqui, 0 e 1. O meu J iria de 0 até 3, então ele teria 4 linhas aqui. Então essa matriz aqui de duas colunas e 4 linhas, ela seria multiplicada 6 vezes, né? O meu K iria de 0 até 5, então eu teria 6 vezes aquela matriz bidimensional, né? Beleza, então eu vou deixar o valor inteiro aqui, só que para as três dimensões, né, para os três índices, eu vou deixar apenas 0 e 1 para facilitar aqui a visualização. Não utilizar muitos registradores, fica mais fácil. Certo, então agora eu vou criar um programa aqui em texto estruturado. Então, vindo aqui em Type, ele já mostra ali para mim a DUT0. Vou criar aqui MA1. Então, o endereço que ela vai partir é o D0. Então, ela vai de D0 até D7, no caso, que são os 8 registradores que serão utilizados, né, os valores inteiros. Então, perceba que ele começa em D0, já coloquei aqui. Então, D0 seria a minha 0, 0, 0. A próxima, então, seria 0, 0 e 1, K igual a 1. Então, D1. E assim sucessivamente, né? 0, 1 e 0. Aqui D2. Aqui D3. D4, D5, D6 e D7. Aqui para MA2 eu começo em D10, seguindo a mesma sequência. Para 3 a partir de D20. Então esses são meus registradores ali, tipo Word, né, que seria os 16 bits para os valores inteiros. Beleza. Então eu já vou atribuir aqui o tipo Data Unit Type relacionado à minha DUT0, que foi criada, essa minha structure. Então a mesma coisa aqui para MA2, agora partindo de D10 e para minha matriz 3. Certo, já defini aqui as minhas três matrizes e agora vou criar minha lógica aqui na programação. Então eu vou utilizar a memória especial aqui, a booleana, né, referente ao pulso apenas no primeiro ciclo do CLP, então SM402, só recebe o valor verdadeiro no primeiro ciclo. Aqui eu não vou utilizar o else. Tá, agora fazendo isso apenas no primeiro ciclo de scan, eu quero que ele atribua então valores a essas minhas três matrizes. Vou utilizar para isso o operador for. Então aqui eu vou precisar utilizar três laços, né? Já que eu estou trabalhando com três dimensões. Então eu posso colocar um dentro do outro aqui. Aqui apenas para ficar uma visualização melhor, vou dar um tab. Beleza? Tá. Então aqui eu preciso criar agora três variáveis, né? Eu vou criar aqui I, J e K, justamente. Valores inteiros mesmo. I, J e K. Então esses valores vão iniciar aqui justamente em 0.
até 1, de 1 em 1. Então ele vai sempre incrementando. Então, isso aqui, se eu colocasse, por exemplo, o valor 5, né, ele iria de 1 em 1 até o valor 5. Então eu iria fazer esse laço aqui 6 vezes e daí iria parar, né? Mas aqui eu só vou fazer ele 2 vezes, que é quando i for igual a 0 e quando for igual a 1. Então assim que ele receber 2 já não será feito a programação do laço. Então j igual a 0 e k igual a 0. Então aqui é a mesma coisa, né? To 1 by 1, certo. Bom, aqui eu posso agora colocar aqui, ó, MA1. Então MA1, deixa eu apenas compilar aqui. Beleza? Então agora que eu compilei, ele já mostra aqui para mim, né? Eu consigo puxar justamente aquela minha array tridimensional. Ele já mostra aqui para mim. Então eu defino aqui I, J e K, as 3 dimensões. Então o valor que eu quero que esse índice aqui da matriz receba, cada vez que for feito o laço, é, por exemplo, I mais J mais K. Agora eu vou fazer a mesma coisa para as minhas outras duas matrizes. Então aqui vejo que eu coloquei subtração. Então aqui ele vai fazer a subtração ponto a ponto, né, das minhas duas matrizes MA1 e MA2. Então aqui o meu D0 será subtraído pelo D10, aqui o meu D1 pelo D11 e assim sucessivamente, né, ponto a ponto. E o resultado eu vou armazenar na minha terceira matriz. Então aqui eu só vou mudar MA2. Esse aqui eu vou fazer o seguinte, menos I mais J menos K, por exemplo. Beleza? Aqui é minha MA3. Vou definir como sendo justamente a subtração de MA1 menos A2. Certo. Compilar. Agora jogando a programação aqui. Já está rodando. Aqui já foi feito o laço, né? Ele faz apenas o primeiro ciclo do CLP. Então eu venho aqui em Offline Simulation. E ele já mostra os valores aqui para mim, né? Então vamos conferir se está tudo certo. Então eu tenho 0 mais 0 mais 0 igual a 0. 0 mais 0 mais 1. 0 mais 1 mais 1, 2. 1 mais 1 mais 1, 3. Aqui é a mesma coisa, K1 e 1 igual a 2, sendo J igual a 0. Então tá tudo certo aqui. Agora vamos conferir para MA2. Os valores negativos aqui, por exemplo, menos I, então menos 1 mais J mais K, justamente o menos 1. Aqui, menos I mais J menos K, então eu tenho menos 2. E aqui, menos I, menos 1, né? Mais o J, que é 1, então é 0, menos K, menos 1. Então aqui está tudo certo. E agora fazendo a subtração dessas duas matrizes ponto a ponto. 1 menos menos 1 igual a 2. 2 menos 0. 1 menos 1. Então a gente percebe aqui que ele está funcionando corretamente. Apenas para conferir isso, eu consigo criar aqui o meu Device Monitor Table. Então vou fazer aqui a partir de D0. Quero visualizar 8, então ele mostra aqui para mim também, certinho. Posso fazer a mesma coisa para D10. Também para D20. Então estão aqui os valores, iguais aos mostrados aqui no Dopsoft. 0, 1, agora o D2, 1, 0, 0. Então 1, 2, 1, 2, 2 e 3. Então está certinho aqui. Bom, o que eu posso fazer também é uma lógica, por exemplo, utilizando o operador case para conferir os valores ali da minha matriz. Então, se eu quiser, por exemplo, fazer uma verificação aqui, ó, de um índice dessa matriz, o índice 0, 1, 0 da matriz 1, ou, por exemplo, da matriz 2 aqui. Então, vou fazer
uma verificação dessas duas matrizes simultaneamente aqui. 1, 1 e 0. Aqui eu posso utilizar, por exemplo, desta forma aqui. Então, se alguma desses índices, dessas duas matrizes tiver o valor entre 1, vou colocar 3 aqui. Então, se for 1, 2 ou 3, ele vai realizar essa lógica que eu vou colocar aqui. Então, o jogador valor verdadeiro aqui para mim é M0. Ou eu posso fazer dessa forma aqui também. Se elas receberem algum desses três valores, essa minha outra lógica aqui será verificada. Então, apenas para demonstrar que eu vou colocar 15. Então, se receber apenas o valor 15 nesse caso, a minha M2 recebe o valor verdadeiro. Beleza. Aqui eu vou apenas fazer o reset dessas três memórias. Então, de M0 até M2. Isso aqui é a mesma coisa que atribuir o valor false para essas três memórias, né, simultaneamente. Beleza? Compilar aqui para ver se está tudo certo. Então vamos fazer essa lógica ali agora com esses índices dessas duas matrizes, utilizando o operador case. Então aqui o meu M0 está recebendo true, porque justamente o índice da minha matriz 1 está recebendo esse valor 1. Então ele está verificando a primeira condição aqui. Então meu 0, 1, 0 seria justamente aqui, ó, 0, aqui, 0, 1, 0. Então aqui apenas para verificar, é justamente o registrador D2. Então vindo aqui, D2, deixa eu colocar a janela aqui nesse formato, vertical, beleza? Eu vou zerar então esse carinha aqui. Opa, acho que ele não... D2 igual a 0. Ó, eu zerei aqui e ele já não verifica essa condição. Vou colocar o valor 4, verifica a segunda condição, 5, da mesma forma. Se eu colocar 6 aqui, ele já não vai verificar nenhuma das condições. 10. E agora o valor 15. Beleza. Para a mesma coisa, funciona aqui para a matriz 2. Então, o meu índice 1, 1, 0 seria justamente esse aqui. Então, I igual a 1, J igual a 1, K igual a 0. Seria o meu D16. Então, da mesma forma que funciona aqui para o meu índice da matriz 1, ele vai funcionar para o índice da matriz 2. Então, se atribuir um valor 2 aqui, ele vai verificar a primeira condição. O valor 5, a segunda condição. E ele não zerou aqui porque ele sempre esteve favorecendo uma das condições aqui. Então, ele só vai zerar, né, quando nenhuma das três forem satisfeitas. Certo? Beleza, então era isso aí que eu tinha para mostrar no vídeo. Apenas uma introdução aí à utilização de matrizes, arrays, né, multidimensionais, programação de CLP. Valeu e até a próxima.